Beleza? Vamos lá, galera. Vamos começar 8h05. Geralmente eu começo 8h05 porque o pessoal vai se ajeitando, vai tomando uma água, vai chegando. E aí eu gosto de esperar um pouquinho, 5 minutinhos até a galera chegar. Agora já tem 40 pessoas aqui. Eu me imagino numa sala com 40 pessoas me olhando. Aí, pô, é uma sala grande, né? Na época de faculdade, tá lotada a sala. Beleza? Ah, vamos lá. Pessoal, é o seguinte, hoje eu quero explicar para vocês duas ferramentas básicas, mas muito úteis, nativas do Civil 3D. Uma é nativa do AutoCAD e as outras duas somente do Civil 3D. Quais que são essas três ferramentinhas, né? É o XREF, que talvez muitas pessoas já sabem que existem, ou tem outras que nunca viram na vida, outras que sabem que existe, mas nunca usou, porque tem medo de usar e tal, não sabe como é que usa. Vou mostrar como que usa, o caminho certinho e tal. Como que funciona a interoperabilidade ali entre dois desenhos. A outra ferramenta é o Data Shortcut, que também, que tipo assim, essa pessoa que eu fiz a consultoria, ela não usava o Data Shortcut. Cara, o arquivo dela estava hiper mega pesado e eu falei, pô, eu uso o Data Shortcut e tal, você vai melhorar muito. Eu praticamente eu uso Data Shortcut quase em todos os meus projetos, a não ser que for muito pequenininho. E uma outra ferramentinha é o formato de arquivo lente XML, que a gente vai ver mais pro final, que às vezes pode quebrar um galho aí, tá? E eu vou explicar para vocês, para facilitar a medição, para quem trabalha com medição e tal, é uma macetezinha aí do civil. Eu quero começar utilizando a ferramenta Data Shortcut. O que é a ferramenta Data Shortcut? Ferramenta Data Shortcut são atalho de dados. Data de dados, shortcut, atalho. O que acontece? O Civil 3D ele é capaz de criar arquivos que referenciam outros desenhos. Rafael, como que funciona isso? Bom, você tem você recebeu a sua topografia, né, com os pontos e aí você gerou as curvas de nível ali. Beleza, você tem os pontos, gerou as curvas de nível. O que acontece na maioria das vezes quando as pessoas não conhecem essa ferramenta? Elas pegam em cima desse arquivo da topografia com os pontos, né, com todo o desenho ali e tal, bonitão e tudo mais da topografia, ela traça ali os seus alinhamentos, traça ali o seu corredor e seção e termina o seu projeto ali. Às vezes até drenagem, esgoto, eu já vi o cara fazendo drenagem, esgoto, tudo no mesmo arquivo. E o que acontece? Quando você faz isso, o arquivo vai crescendo. 10 MB, 15 MB, 20 MB, 50 MB, 200 MB, 300, vai aumentando de tamanho, porque ele vai armazenando dados nele ali. É possível você reduzir esse tamanho trabalhando com atalho de dados, que é o Data Shortcut. O que acontece? Você deixa para trás, você deixa para trás o arquivo e entra em outro arquivo limpo. Mas aí você não vai precisar daquela superfície ali dentro do seu desenho como objeto. Você pode trabalhar com ela num atalho, entendeu? Porque você já terminou de configurar ela, você já terminou de editar ela. Então você trabalha com ela como se fosse um atalho. Qual que é a vantagem desse atalho? Ele é pequenininho. Então ele ocupa pouco espaço e além de ele ocupar pouco espaço, ele consome menos o Civil 3D. Então ele diminui o tamanho. Então, por exemplo, aqui nesse arquivo eu estou com uma superfície, beleza. Tem uma superfície uma superfície média, aqui de tamanho médio. Foi importada do Google e tal, que eu não tenho pontos, nem nada. E tracei um alinhamento, em cima desse alinhamento eu tracei um perfil e tal, você pode ver que é bem exagerado aqui, só para a gente entender como que a gente leva isso para outro desenho. E aí, pessoal, depois eu quero fazer uma aula só separada, só de fluxo de projeto, como que a gente organiza em pastas e tudo mais. Mas basicamente, o que acontece? Quando você vai fazer um projeto no Civil 3D, por exemplo, um projeto completo, um projeto de infra completo de um loteamento, você não faz esse projeto em todo em um arquivo só, como eu havia falado. Você separa isso em vários arquivos. Topografia, urbanístico, terraplanagem, drenagem, esgoto e abastecimento de água. Por exemplo, se você for fazer todos esses aí, tudo numa empresa só, não necessariamente você, mas tudo num local só, no escritório só, você faz arquivos separados. Mas eu preciso da superfície, né? Eu preciso das curvas de nível para poder traçar a minha drenagem, para traçar o meu corredor. Eu não vou lá e copio a superfície e colo ela dentro do meu arquivo. E aí eu vou explicar quais os benefícios de você não fazer isso e utilizar o Data Shortcut, tá? Como que é que a gente utiliza o Data Shortcut? Vou mostrar na prática, para quem nunca viu, vai ficar mais fácil de entender. Pode ter pessoas que já conhecem esse formato de arquivo, esse formato de banco de dados aí.
O Data Shortcut fica aqui na sua Prospector, ó, aqui é um dos caminhos dele, né? Aqui na Ribbon tem os caminhos dele aqui também, mas aqui na Prospector ele fica aqui, ó, Data Shortcut, atalho de dados. Veja aqui que você tem opções de criar Data Shortcut, atalho de dados de superfície, de alinhamentos, de Pipe Network, de Pressure Network, que são redes de água, de corredor, e de View Frame Groups, né, que são aqueles grupos de prancha. Tá? Aqui em alinhamentos você pode criar de todas as opções de alinhamentos que você tiver. Então, se você tiver algum offset de alinhamento, algum alinhamento, por exemplo, de esquina, algum alinhamento genérico, todos eles são passíveis de criar o atalho de dados. E como que a gente cria o atalho de dados e leva isso para outro arquivo de forma dinâmica? Você vai vir aqui no seu Data Shortcut, suponhamos que você já definiu a geometria. Por exemplo, tá? Dando um exemplo, que isso aqui fosse o meu projeto. E aí eu tracei aqui, esse aqui vai ser o traçado da minha estrada, da minha via, da minha rua, do meu acesso, que seja. E esse aqui vai ser o grade. Só que esse arquivo está muito pesado. Eu quero levar somente o atalho dele para outro arquivo. Como que a gente faz? A gente vem aqui no Data Shortcut. E aí, percebe que esse colchetezinho aqui está vazio. Por quê? Porque você precisa criar uma pasta, né, um diretório para ele ali, onde ele vai salvar esse atalho, tá? Então, esse arquivo aqui é um arquivo que a gente chama de origem, tá? Não necessariamente você precisa colocar o nome dele de origem, não. Pode ser a sua topografia, pode ser a sua geometria, tá? Não necessariamente você precisa dar o nome dele de origem. Eu nomeei ele assim só para facilitar o entendimento aqui. Ele é um arquivo de origem. O que significa? Ele vai manter a raiz do negócio, tá? A raiz do projeto. E aí vai ter outros arquivos que vão buscar referência nele através desses atalhos. Tá vendo que vai ficar mais fácil de entender? Vamos lá. Aqui em Data Shortcut, o primeiro passo que você vai fazer é setar uma pasta de trabalho para ele. Ó, Set Working Folder. Aí beleza, aqui eu tenho, criei aqui na minha área de trabalho uma pastinha onde eu tenho esses arquivos, que está aqui, ó, Live, como deixar seu projeto mais rápido. Vou selecionar a pasta, tá? Se eu quisesse vir aqui dentro, eu poderia criar uma nova pasta aqui dentro, tá? Mas vou deixar aqui, ó, vou setar essa pasta, selecionei a pasta. Beleza, não aconteceu nada, mas aí o próximo passo é você criar agora uma pastinha onde vai ficar o Data Shortcut criado ali dentro. Você vai vir aqui, ó, New Data Shortcut, Project Folder. Cria aqui. Aí percebe que aqui, ó, ele já referenciou, ó, Working Folder, na sua pasta de trabalho. Onde é que está a sua pasta de trabalho? É aqui. E aí você vai criar agora uma pastinha lá dentro com o nome que você quiser, onde vai ficar esses atalhos. Data Shortcut. Por exemplo, tá? Tô colocando aqui, você pode colocar data ou banco de dados, tá? Banco de dados. Fica a seu critério aí. Beleza, vou dar um OK. Aí, pessoal, percebe que ele vai sincronizar agora e vai aparecer aqui para mim, ó. Olha só que legal. Ele apareceu aqui, ó, que meu Data Shortcut, ó, que meu atalho de dados está setado para essa pasta, tá? Preencheu aqui a pastinha. Beleza? Feito isso, pessoal, agora eu consigo criar o atalho desses elementos do Civil 3D aqui. Eu posso vir aqui em Surface e criar um atalho, ó, Create Folder, ou eu posso vir aqui, ó, em Create Data Shortcut, tá? Criar um atalho de dados. Eu sempre gosto de traduzir essas palavrinhas aí para agarrar na cabeça das pessoas, porque às vezes elas pegam Data Shortcut, Data Shortcut, Data Shortcut e não sabem depois explicar o que é. Beleza, quando eu aperto naquele botão ali, eu tenho aqui opções de objetos no Civil 3D. Eu tenho o meu terreno, eu tenho o meu alinhamento. Se eu tivesse mais de um, ia aparecer aqui uma lista. Você vai ver que quando você tiver um projeto gigante, ele vai aparecer aqui um monte de coisa aqui para você criar. E aí, ó, olha só que legal, ele tem uma árvore. Por quê? É a hierarquia das coisas. Entenda isso aqui, ó. Se você tem aqui dentro, por exemplo, o alinhamento. Aí qual que é o tipo do seu alinhamento? É um centerline, né? Um alinhamento de eixo. E aí, qual que é o nome dele? É o alinhamento 01. Se você tivesse mais de um alinhamento, ele viria aqui embaixo. Associado a esse alinhamento, eu tenho um profile criado, que é o meu terreno, né? Que está em verdinho aqui. E também tenho o meu grade projetado, tá? Tudo associado a esse traçado. Suponhamos que eu queira criar um Data Shortcut da superfície e do alinhamento. Marquei aqui as caixinhas. Criei aqui, OK.
Beleza, aí ele vai criar aqui, vai processar, eu acabei pegando um arquivo grande, por isso que ele está demorando um pouquinho aqui. Aí, ó, veja bem, aqui ele já aparece, ó, aqui embaixo, Centerline Alignments. Agora, pessoal, ó, eu vou abrir aqui um arquivo limpo, deixa eu abrir aqui um arquivo limpo que não tem nada. Percebe que agora, toda vez que você abrir o seu Civil 3D num arquivo qualquer, ele vai aparecer a última base de dados que você setou, tá? E aí, antes de entrar com ele aqui no Civil 3D, eu quero ir lá naquela pastinha que a gente criou. Ó, a gente criou um arquivo aqui, uma pastinha chamada Data. Veja bem, dentro dessa pastinha, o que ele cria aqui? Ele, nesses arquivos aqui, ó, de XML, tem dentro desse arquivo XML o caminho, tá? É um atalho, então aqui ele guarda o caminho desse alinhamento, entendeu? Isso é a mesma coisa para superfície, para corredor, entendeu? Para sample lines, para profile, tudo funciona da mesma forma. Então ele guarda aqui o caminho. Tá vendo que a superfície que era grande lá no Civil 3D, ela ficou só um XML pequenininho aqui, e além de ocupar menos espaço aqui no seu computador, ele ficou só um atalhozinho ali. Aí agora, o que eu faço? Eu venho aqui no meu desenho limpo, suponhamos que agora eu já quero desenhar, eu já quero trabalhar com corredores, eu quero trabalhar com outras formas aqui eu quero dar segmento nele, eu quero criar uma drenagem e tal. E aí você vem aqui, ó, suponhamos, se a gente tivesse pontos no outro arquivo, aqui eu crio só a referência, ó, create referência da superfície, por exemplo. Então, não tem necessidade de você ter no seu arquivo também o alinhamento. Aí, o que vai acontecer? Você vai ter aqui só o que você precisa e de forma dinâmica, tá? Tá demorando um pouquinho aqui para processar, porque está transmitindo ao vivo também. E aí, beleza. Aí ele vai te pedir um nome aqui, você pode digitar um nome para ele, a layer, a mesma coisa, ó, quando você vai criar a superfície, tá? A mesma janelinha aqui, o estilo dela e tal. Você clica em OK, e aí o que ele vai fazer? Ele vai buscar naquele atalho de dados ali a sua superfície. E qual que é a parte interessante disso? Quando você muda lá naquele arquivo de origem, você edita aquela superfície, automaticamente ela edita aqui também. E aí eu vou mostrar isso. E qual que é a vantagem de você utilizar o Data Shortcut nesse sentido também, além de economizar espaço, de tornar o seu desenho mais leve? A vantagem é que você pode trabalhar duas pessoas ao mesmo tempo. E eu faço isso sempre. Lá no escritório a gente tem várias pessoas que trabalham junto comigo. E aí, às vezes, eu coloco uma pessoa para terminar de editar a topografia e já vou começar a traçar eixo, entendeu? E ali eu já tenho a superfície, ela vai salvando ali e vai chegando a notificação para mim. Tá vendo que aqui eu só tenho a superfície? Então, eu não preciso ter o alinhamento aqui também. Eu não precisaria ter pontos de topografia aqui também. Ah, Rafael, mas eu preciso revisar essa superfície e tal, e não sei o que. Aí, beleza, vamos vir aqui, vamos fazer essa edição, vocês vão ver a mágica acontecer. Por exemplo, vamos criar uma borda nessa superfície aqui, vamos diminuir o tamanho dela aqui. Criar uma borda nela aqui, vamos diminuir o tamanho nela aqui. Pra vocês verem que é tudo de forma dinâmica. Vou vir aqui, criar uma borda nela. Boundaries, adicionar, ok. Só para eu modificar ela mesmo e trazer uma modificação para nós aqui. Aí, o que eu preciso fazer agora? Salvar esse desenho. Fiz a modificação, salvo o desenho. Salvo o desenho, aí, por exemplo, a pessoa que estava trabalhando na topografia modificou e salvou o desenho. O que vai acontecer? Vai chegar uma notificação para você que está trabalhando com outro arquivo, vai chegar uma notificaçãozinha, olha só, que o seu Data Shortcut foi modificado. O que o Civil está te avisando aqui? Que o arquivo de origem foi modificado. E aí ele joga essas informações lá para aquele atalho de dados. Massa, né? Bacana. Aí você aperta só aqui, ó, sincronizar. Na hora que você aperta aqui, ele vai processar, porque ele tem que buscar um arquivo do banco de dados, né? E aí ele vai trazer para cá toda aquela modificação que foi feita. Agora é só aguardar uns minutinhos aqui que ele vai fazer a modificação. Isso é muito interessante quando a gente faz projetos grandes, que você tem várias pessoas trabalhando. Então, às vezes a pessoa terminou, por exemplo, a pavimentação, ela já chegou na superfície acabada. Às vezes ela está gerando nota de serviço e tal. Cara, você já pode ir trabalhando em outra disciplina. Depois é só ir sincronizando. Tá vendo? Aqui, ó, ele adicionou, aí apareceu aqui que foi sincronizado, é só dar o verdinho. Tá vendo? Modificou. Então, além de você criar atalho de dados com o Data Shortcut, você
possibilita essa modificação dinâmica, tá? Isso é muito interessante, isso é muito bacana na nossa área aí, porque a gente trabalha com muito arquivo pesado e não faz sentido você trabalhar com muitos objetos, ponto, superfície, alinhamento, perfil, tudo num arquivo só, entendeu? E aí, se a gente criar aqui uma referência do alinhamento, deixa eu ver aqui. Caiu a live, será? Meu Deus. Tá funcionando tudo 100% aí, galera. Que pra mim parece que deu uma quedinha aqui na live. Deixa eu ver se tá funcionando aqui, se a internet caiu. Parece que a internet caiu aqui. Deixa eu ver. Deixa eu dar uma mexidinha aqui. Voltamos, estamos tudo ok. Acho que sim, hein? Tá, acho que foi só o meu retorno aqui que caiu. O meu computador desconectou aqui, acabei chutando o cabo aqui embaixo. Beleza, vamos lá. Tudo normal por aqui. Perceberam, pessoal, a importância do Data Shortcut? Eu acabei me perdendo aqui, mas vamos lá. Voltando, suponhamos que eu quero criar uma referência desse alinhamento também. E aí, vai vir junto com ele aquele perfil que ele foi criado. Lembra que a gente criou um arquivo de referência do perfil junto com o alinhamento? Eu marquei todas as caixinhas. Então, ele vai vir junto, tá certo? Então, você não precisa necessariamente ter todos os arquivos aqui. Você pode só ir importando o que você precisa, sacou? E aí, você pode fazer isso de vários arquivos. Isso é bacana por causa disso. Se você precisar modificar aqui, é só você setar outra pasta de trabalho. Se precisar setar outro arquivo. Aí, ó, ele criou aqui o meu alinhamento, ele tá com o perfil criado, porém, ele não mostra aqui na vista de perfil. O perfil está criado, porém a vista de perfil não. Mas se eu vier aqui, ó, Surface Profile, adicionar ele aqui, deixa eu ver aqui se ele vai aparecer aqui pra gente, junto aqui. Ah, tá. Deixa eu ver se aqui eu preciso criar a referência dele aqui também. Ó. Create referência. Criar a referência do meu arquivo projetado, né? Eu criei só da superfície e depois eu criei só do alinhamento. Então deixa eu criar a referência aqui. Aguardar um pouquinho que ele vai vir. E aí depois eu vou explicar algumas particularidades que você não consegue mexer aqui no Civil 3D, tá? O que é bloqueado em relação ao Data Shortcut e por que é bloqueado, é até benéfico esse bloqueio aí, tá? Vou explicar para vocês, só estou esperando acabar de sincronizar aqui. Ah, tá tudo ok. Foi só o meu computador que dá o retorno aqui para mim, que caiu a net um pouquinho aqui, mas já voltou tudo normal. Demorando um pouquinho, como sempre, né? Transmissão ao vivo. Ah lá. Foi só falar, voltou. Tá aqui, ó, aquele perfil que eu tinha criado lá no outro arquivo, ele veio para cá. Então, se eu for lá e modificar, se eu abaixar esse perfil, se eu mexer nesse perfil lá no outro arquivo, automaticamente ele vai sincronizar. Então, acho que essa parte ficou bem esclarecido, ficou bem detalhado aí. Cara, quando você vem aqui, ó, em Surface, que você tem uma superfície de Data Shortcut, percebe que ela te bloqueia para você não mexer. Você não tem como editar essa superfície aqui, tá? Percebe que ela não te dá a opção aqui, ó, de criar linha, de editar triangulação. Você só consegue mudar o estilo dela, tá? E aí, se você quiser abrir o arquivo de destino dela, você pode vir aqui, ó, da Open Source. Se você quiser trazer esse arquivo aqui para dentro do Civil 3D e perder a referência dele, se você quiser editar esse arquivo, você pode vir aqui, ó, Promote, tá? Ou clicar aqui, ó, Promote Data Reference. Você vira aqui Promote, ele vai passar a ser desse desenho. E aí, quando você clicar nele aqui novamente, ele já vai aparecer as opções de edição, tá vendo? Então, essa é uma sacada aí que vai ser útil aí. Então, quando você deu um Ctrl Z aqui, quando você tem só um arquivo de Data Shortcut, ele aparece essa setinha aqui, ó, e aí não é possível, ele está indicando que é um banco de dados, é um arquivo de banco de dados, não é possível editar. Se você promover ela para dentro do Civil, utilizando esse botão aqui, automaticamente ela vai vir para dentro aqui do Civil, aí você vai poder editar ela. O alinhamento, a mesma coisa, tá? O alinhamento é a mesma coisa, funciona da mesma forma, ó. Então aqui, você pode ver que o perfil foi criado com base no Data Shortcut.
Por isso que ele não é possível editar. Entenderam, pessoal, como que funciona o arquivo de Data Shortcut? E aí, se você precisar sincronizar isso com outro desenho, por exemplo, eu fiz um Data Shortcut hoje, amanhã eu quero criar um outro Data Shortcut em outra pasta. Aí é só fazer o mesmo processo aqui, o Set Working Folder, aí você vai setar a pasta para ele, entendeu? Por exemplo, se você tiver já um arquivo criado Data Shortcut de banco de dados, você pode setar ele só por aqui, o Set Working Folder. Tá? Se você criou ele lá no 1900 antigamente, precisa fazer uma revisão, é só vir aqui e fazer isso aqui que ele volta a sincronizar para você. E aí, só recapitulando, a gente cria de superfícies, alinhamentos, pipe networks, pressure network, corridors e view frame group. Uma particularidade para pipe network e pressure network, isso aqui é chato para trabalhar com Data Shortcut. Por que é chato? Porque você precisa da família de peças. Tá? E tem tudo a ver com catálogo e tal. O catálogo nem é o grande problema, porque a maioria das pessoas usa o Country Kit, a maioria das pessoas usam o catálogo que vem no Country Kit já padronizado. Porém, a família de peças, se você modifica essa família de peças e cria uma família de peças única daquele projeto e que não tem no outro projeto que você vai fazer a referência, ele vai perder essas referências. Nossa, é chato. Então, eu não aconselho você trabalhar eu aconselho você ter cuidado para trabalhar com isso aqui, tá? Já vá consciente de não chegar lá no seu arquivo, fazer a referência e esperar que ele vai entrar lá. Por quê? Precisa ter peças de tamanho correspondente, o nome precisa corresponder na família de peças ali, então ele é mais chato, tá? E qual que é a vantagem da gente trabalhar com fluxo de projeto adequado? Geralmente o Pipe Network e o Pressure Network é a última disciplina que a gente trabalha, as últimas disciplinas que a gente trabalha. Tá? A gente faz primeiro a topografia, terraplanagem, pavimentação, tudo certinho, e depois a gente vai trabalhar com drenagem. Então, a gente não costuma usar a Data Shortcut dele. Tá? A outra ferramenta básica que eu quero usar para vocês, que eu quero mostrar para vocês, é o seguinte, deixa eu deletar isso aqui tudo. Deixa eu deletar isso aqui tudo do meu desenho. Eu quero agora mostrar como que funciona a ferramenta XREF. Vocês perceberam que aqui eu não consigo trazer para aqui para dentro a ferramenta Parcel, né? Os objetos de Parcel, que é os objetos de lotes. Vou mostrar para vocês aqui, deixa eu só deletar isso aqui. Vai dar um... Beleza, limpei o meu arquivo. Eu tenho aqui um arquivo de um projeto, de um loteamento que eu fiz. Tá vendo que eu tenho aqui todos os lotezinhos e tal, tá em amarelo aqui as cotas, não sei se vai dar para ver bem. Mas enfim, tem os lotezinhos, está tudo criado com a ferramenta Parcel, tá? Então foi tudo criado de forma automatizada aqui no Civil 3D. E como eu havia falado anteriormente, isso aqui pesa o arquivo, porque eu já tenho as curvas de nível que eu preciso mostrar ali no meu urbanístico. E aí eu já criei também o Parcel, que são elementos do Civil que vão pesando. Isso aqui não são somente linhas e textos, são objetos dinâmicos do Civil 3D. E acaba que a gente não consegue levar isso com o Data Shortcut. Tá? E aí a outra forma de você levar isso é utilizando um arquivo no formato XREF, que a galera do AutoCAD usa muito. Como que a gente faz isso no Civil 3D? Tá? Como que a gente faz isso aqui? Bom, abrir de novo aquele arquivo limpo aqui, e aí eu vou vir aqui na aba Insert. Aqui na aba Insert, eu vou vir aqui nesse botão aqui, ó, Attach, tá? De atachar, de criar referências. Tá? E aí aqui ele já acabou abrindo diretamente naquela pasta, porque eu já tinha feito uns testes antes da aula para ver se estava funcionando tudo ok. E aí eu vou abrir aqui o arquivo do meu projeto, vou setar ele aqui, ó. Percebe que ele já vai me dar o formato aqui, ó, de arquivo DWG, mas ele tem arquivo, você pode criar também de PDF, você pode criar de DGN, tem vários formatos aqui. Mas quando você está trabalhando de CAD para CAD, DWG, né, que é geralmente o que a gente usa. Vai dar um open aqui, aí ele vai demorar um pouquinho, vai processar. O que o XREF faz? Ele cria como se fosse uma imagem somente dos objetos lá do outro desenho, e isso torna o desenho mais leve também. Tá? E aí, nessa janela, se o seu desenho já tiver nas coordenadas corretas, já tiver tudo certinho, você não precisa especificar nada aqui de tamanho, tá? De escala, nada. É só dar um ok e aguardar que ele vai importar. Tá? Aí ele está sincronizando aqui embaixo, ó, ele aparece aqui embaixo, sincronizando as referências. E qual que é a vantagem disso também? É dinâmico. Tá? Se você mexer lá no XREF, automaticamente ele vai mexer aqui também. Funciona da mesma forma do Data Shortcut. Porém, como a gente não tem como trazer todos os elementos através de Data Shortcut, como por exemplo linhas, polilinhas, todos os objetos de CAD e tudo mais, a gente usa
essa ferramenta. Olha só que legal. Percebe que aqui ele está até meio fosco. E é assim, porque funciona assim no Xref, tá? E aí ele te dá a opção de sincronizar também, entendeu? E aí vamos supor que você perdeu a referência. Você pode buscar ela aqui através dessa pastinha. Você pode abrir o arquivo de referência, entendeu? Então tem várias opções aí para você mexer. Tá vendo? Ó, quando eu clico aqui em cima de uma linha, ele seleciona todo o arquivo, seleciona, é como se fosse um blocão ali, né? Porém ele é uma imagem, como se fosse um raster ali, né? Uma imagem de fundo, e aí você pode trabalhar aqui em cima, tá? Você pode trabalhar aqui em cima que ele vai reconhecer aqui os objetos, como por exemplo um endpoint ou algo do tipo, tá certo? Olha lá, ele reconhece os OSNAPs aqui, tá? Então isso é muito interessante, porque se você precisar modificar lá no outro arquivo, se o seu cadista estiver trabalhando no outro arquivo, desenhando ali ainda o urbanístico, mexendo no lote, dando acabamentozinho e tal, nos parsers ali, você pode ir trabalhando aqui normal com essa imagem de fundo e usar o Data Shortcut com a superfície, tá vendo? E aí você cria uma atalho, esse arquivo fica um tamanho muito menor e ele fica muito mais leve, tá? Então, duas ferramentinhas básicas aí. A terceira ferramenta que eu quero mostrar aqui para vocês, que ela não é dinâmica, mas ela ajuda muito, principalmente quando você tem que trabalhar, por exemplo, com medições, que você recebe a topografia daquele projeto lá de 1900 antigamente, que vem com as curvas de nível tudo quebrado e tal. Existe um formato no Civil 3D onde você pode exportar arquivos, pequenos arquivos, e não necessariamente no formato de DWG. E qual é a vantagem disso? Você não compartilha o seu template, você não compartilha as suas configurações de layer, você só compartilha o objeto em si, a superfície, o traçado, o perfil. Vou mostrar como que a gente faz isso aqui, tá? Vamos voltar aqui no nosso arquivo que tem a superfície. Beleza. Esse formato de arquivo que eu estava falando aqui agora é um formato de arquivo que chama LentXML. Talvez algumas pessoas já conhecem, mas essa semana eu precisei de um arquivo LentXML e a pessoa que fez um projeto, um mega projeto, muito bem feito por sinal o projeto, muito bem detalhado, muito bem elaborado, ela não sabia o que era um LentXML. Eu estava fazendo a medição, né, eu ia executar a medição para a empresa que a gente presta serviço. E aí, para facilitar os cálculos de volume, né, para eu não precisar converter as curvas de nível de CAD para Civil 3D, eu solicitei a ela o arquivo LentXML da superfície. Né? Por quê? Porque o arquivo LentXML já é um objeto do Civil, eu não preciso converter. Isso, não sei se vocês já fizeram isso, mas eu já fiz e já me deparei com isso, que é quando você vai converter curva de nível de CAD para Civil 3D, se você não sabe fazer isso, não tem problema, nada de errado com isso. Mas se alguém já fez isso, vocês vão saber que não necessariamente as curvas vão sair exatamente igual está ali no CAD. Você tem que ter muito cuidado ali, porque o Civil 3D ele não interpreta muito bem contornos, linhas, polilinhas para criar curvas de nível. Ele interpreta muito bem polyface, né, 3D face. Então esses objetos aí de triangulação ele interpreta e mantém, beleza. Agora quando você recebe isso aqui em formato de polilinhas, ele cria ali as polilinhas, mas ele dá uma suavizada aqui e ali isso pode alterar nos cálculos de volume. Enfim, como que a gente cria esse formato LentXML para os nossos arquivos? Você vem aqui, olha só como é simples. Vem aqui na aba File, Export, Export to LentXML, tá? Esse arquivo aqui é um arquivo curto também, é um arquivo pequeno, dá para você exportar ele de vários objetos do Civil 3D. Ó. Aqui, nessa caixinha aqui, ó, eu desmarco todos, né? Aqui eu marco todos. Vou desmarcar todos aqui e vou selecionar somente os que eu quero. Alinhamentos. Aí eu poderia selecionar, por exemplo, não quero compartilhar o meu perfil, não quero importar o perfil, só quero o traçado ali. Poderia selecionar só o alinhamento e deixar os profiles sem selecionar. Mas aí nesse caso aqui eu vou exportar todos, tá? E aí, ó, se você quisesse criar também de parsers, você poderia criar um LentXML, de Pipe Network, entendeu? Tem várias opções aqui que você pode criar. E da superfície também. Então, clique em OK, ele vai pedir o diretório, para onde eu vou salvar isso aqui. E aí, eu vou salvar isso aqui mesmo, ó, ele salva no formato XML, que é um formatinho pequenininho. A vantagem disso aí, que ele, como eu já havia dito, ele não compartilha o template, ele não compartilha as configurações, ele exporta, porém, você não tem a dor de cabeça de estar compartilhando ali com ele o template. Compartilhe somente a superfície
que é o que eu precisava nessa medição, por exemplo. Aí você vem aqui, o File, Import Lente XML, desenho de origem. Isso é bom quando você não precisa de arquivos dinâmicos. Quando você vai trabalhar com arquivo dinâmico, fluxo de projeto, cara, sempre tem que ser o Data Shortcut, tá? O ideal, tá? Que seja o Data Shortcut. Por quê? Porque se você precisar modificar em uma etapa do projeto ou lá na frente ou algo do tipo, você tem ali o banco de dados. Mas, por exemplo, você recebeu uma topografia que você vai ter certeza que você não vai precisar mexer nela. Lente XML na veia, velho. Lente XML, entendeu? Que o Data Shortcut você precisa sincronizar e tal, tem todo aquele passo a passo maior. O Lente XML, quando você importa ele aqui, cara, ele já vem aqui prontinho, ó, como se você tivesse criado essa superfície aqui dentro, sacou? Então o Lente XML é um arquivo mais prático, porém ele não é dinâmico. Se eu vier no meu arquivo de origem e modificar, eu tenho que exportar novamente o Lente XML e importar ele aqui. E aí, se você já estiver lá na metade do seu projeto, não é possível fazer isso mais. Entenderam? Galera, hoje essa aula é uma aula mais curta mesmo, porque eu queria mostrar para vocês essas 3 ferramentinhas básicas aí, né? 2 dinâmicas e uma não dinâmica. Uma Data Shortcut, uma de XREF, 2 dinâmicas e uma de Lente XML. Agora eu quero responder algumas dúvidas para vocês aqui, tá? Vamos lá. Vamos lá. Meu software de topografia de campo lê superfície no formato Lente XML. Posso colocar um projeto de terraplanagem no software e colocar a terraplanagem com equipamento de topografia. Ótimo. Essa sacada foi a sacada da live, velho. Essa foi a sacada da live, porque como hoje eu não trabalho mais em campo, eu já trabalhei, já fui topógrafo de campo, eu tô fora, tô um pouco desatualizado. Mas eu sei que os equipamentos de hoje em dia, eles já trabalham com formatos aí, os RTKs, né, principalmente, algumas estações mais sofisticadas já trabalham com esse formato. Essa sacada foi a sacada da live, velho. Porra. Posso mandar uma mensagem no seu Insta? Pode. Só não garanto que eu vou responder, porque eu recebo muita mensagem lá e acaba que eu não dou conta de responder, demora um pouquinho. Mas pode mandar. Tive esse probleminha, mesma situação, só que o projetista não forneceu o XML. Tive que ter todo o cuidado do mundo para igualar superfície, para não ter problemas com a medição dos volumes. Nossa, eu nesse projeto eu passei por isso. eu não recebi o Lente XML, o projetista não quis compartilhar comigo. Mas por quê? Por falta de conhecimento. Então por isso que eu vim aqui, pelo menos 52 pessoas vão saber que não tem problema compartilhar o Lente XML, cara, não tem problema. Se você não compartilhar, o cara que vai receber as curvas de nível do outro lado vai converter sua superfície em 3D, em civil 3D. Então, nunca prendam Lente XML, exporte tudo, forneça pro cara, entendeu? Isso não tem garra não. Vamos lá. Quando você vai abrir novas vagas para o treinamento, para o curso? Provavelmente agora em junho, por volta meados de junho, dia 15 ou 16, a gente vai abrir as matrículas, tá? Fique atento aí. Da última vez, nossa, no primeiro dia eu achei que ia ter que fechar. Essa técnica evita a movimentação do objeto quando você está distraído. Tem uma outra técnica também que evita a movimentação do objeto. E aí eu vou contar um segredo para vocês, um fato que aconteceu comigo aqui e como eu resolvi ele. Eu estava trabalhando e várias pessoas usando o mesmo arquivo, como eu disse, um trabalhando na topografia e tal, e eu estava projetando a pavimentação, a geometria e pavimentação. E a pessoa sem querer deletou a superfície. E aí deletou a superfície. Como eu estava trabalhando num arquivo mega pesado, eu não fico sincronizando ele toda hora sem necessidade, né? Ele ia aparecendo aqui as notificações, eu ia deixando. Beleza, eu terminei ele, meu projeto, falei, vou mandar sincronizar agora. Sincronizou, cara, o Civil 3D, ele avisa para você, ó, você perdeu essa referência, seleciona a referência. Quando eu fui procurar a referência, não tinha. Né? Ele vai pedir para você selecionar não o banco de dados, ele não vai pedir para você selecionar esse arquivinho que a gente criou aqui, ó, o data, tá? Ele vai pedir para você selecionar o desenho de origem. Quando eu fui buscar, selecionei o desenho de origem, porém dentro do desenho de origem não tinha minha superfície criada, foi deletada. E aí o que eu fiz? Eu tive que buscar versões anteriores do arquivo, a gente tinha backups, e eu consegui resolver tranquilo. E aí, o que eu fiz depois, para não correr esse risco mais? Você vem aqui na sua superfície ou no seu objeto e vem aqui, ó, Lock, tá? Quando você clica nele aqui, em Lock, ó, ele aparece
essa opçãozinha aqui que você não consegue editar o seu arquivo, ó, tá vendo? Ele te dá, ele trava aqui para você. Isso é bom, que aí você não corre esse risco. Então, às vezes eu uso até eu mesmo para poder me sentir mais tranquilo, tá? De não movimentar. Já pensou você move a superfície pro lado? Nossa, dá uma dor de cabeça do caramba. Então tem essa ferramentinha aí, foi um fato que aconteceu comigo e eu usei no dia a dia. Caraca, tive um monte de pergunta aqui agora. Deixa eu ver. Tá, você vai dar curso de Dynamo Civil 3D também? Eu pretendo lançar um módulo de Dynamo de Civil 3D mais pra frente, não por agora. Porque, sabe por quê? Porque o Dynamo, não porque o Dynamo é ruim, tá? Antes que vocês pensem, o Dynamo é sensacional. Mas a maioria das pessoas, a maioria dos meus alunos principalmente, eles são iniciantes. Então eles demoram a chegar lá a esse nível de estar mexendo no Dynamo. Hoje eu já tenho os alunos que estão fera já, entendeu? Então eu ainda estou demorando, estou postergando um pouquinho mais. Mas eu pretendo mais pra frente aí, tá? Lançar aí um módulo sobre Dynamo lá dentro do treinamento. Cuidado ao importar o XML. Caso move o arquivo da pasta, já tive problema de perder a referência Civil 3D e ficar dando um erro de caminho não encontrado. Você tem que importar ele de novo, né? Eu acho melhor importar o XML, criar o dado shortcut da superfície e promover ela dentro do arquivo novo. O problema de você promover, a desvantagem, o problema não, a desvantagem de você promover ela, é que ela torna, que ela não é mais dinâmica, entendeu? Como faz aquela grade do projeto, aquela grade do projeto urbanístico via outro software? Como assim? Você fala os lotes? Ou você fala a malha de coordenadas? Essa malha aqui de coordenadas? Essa aqui eu utilizo uma Autolisp, uma rotininha do AutoCAD mesmo e gera essa malha. O XML é muito bom para quem trabalha com edição, isso aí. Vamos lá, explica brevemente o que faz o Dynamo. Cara, o Dynamo vamos lá, só uma introduçãozinha rápida. O Dynamo, ele é uma opção que surgiu agora no Civil 3D, que você fica nessa aba aqui, ó, Manage. É possível você criar rotinas, né? É como se fosse uma programação, porém ela é mais visual, tá? Você cria ali rotinas, né? Sequências ali que permite você fazer chover dentro do Civil 3D com rotinas, tá? Por exemplo, dá para você importar. Essa semana eu vi um cara, acho que ele é lá dos Estados Unidos, um cara que ele importou dentro do Civil 3D uma rede de drenagem que tinha somente ela em planilha no Excel. Então ele criou uma mega rotina no Dynamo, ele só tinha essa rede de drenagem no Excel com boca de lobo e tudo. Aí ele tinha as coordenadas, as cotas, né, de fundo, de topo da estrutura ali, tá, posição certinha, diâmetro do tubo, o nome, tá, para corresponder dentro da família de peça dele. E aí ele manda rodar aquela rotina, ele consegue importar do Excel, olha só, do Excel ele conseguiu criar essa rede de drenagem do Civil 3D. Por exemplo, quando você vai criar sólidos para colocar postes, posteamento em 3D no seu projeto, por exemplo, você pode colocar isso e setar para ele um espaçamento, por exemplo. Aí você dá o play ali, ele cria com aquele espaçamento ali. Dá para você tanto tirar dados do Civil 3D quanto inserir dados no Civil 3D. Então é uma linguagem de programação, o Dynamo, porém ela é mais visual. Aí você vai criando as rotininhas ali, não é simples, mas é muito útil no dia a dia, mais ou menos por aí. No Data, como faço para levar arquivos para outro computador? Exemplo, para casa. Boa pergunta. O que você vai fazer? Eu acho que dá pra você. Eu nunca testei isso. Eu nunca testei, pra te falar a verdade, porque eu sempre trabalhei em rede ou só no meu computador. Quando você trabalha em rede é tranquilo, mas quando você vai levar para casa, eu acho que você precisa salvar. Se você salvar o banco de dados no seu computador, salva o banco de dados dentro do seu computador, o atalho de dados dentro do seu computador e o arquivo de referência também. E aí depois você seta ele ali dentro do seu computador. Acredito que dê certo. Vou fazer o teste aqui. Beleza? Galera, acho que é isso aí.
que eu tinha para passar para vocês hoje. Na semana que vem a gente tem outra live. E se você gostou dessa live, tira um print aí, posta lá no Stories, marca a gente lá que eu vou estar repostando. É bom que a galera consuma esse conteúdo gratuito aí, principalmente quarentena, né? Então, por aproveitar esse momento aí para aprender, é o que eu falo, cara. Se você assistir todas as minhas lives todas as semanas, cara, você vai aprender muita coisa aqui que vai te levar muito além de um curso em si, entendeu? Então eu falo, assiste as lives e pratica, tá, pessoal? Pratica, pega, cria um arquivo aí no seu Civil 3D logo após a aula, se possível, que tá com a mente fresca. Cria, pratica. Por quê? Se você só vê, eu pelo menos sou assim, se eu só ver eu mexendo aqui e tal, mexendo, eu não aprendo nada. Eu preciso mexer e tal, e praticar e clicar e fuçar mesmo para poder aprender, tá? Beleza? Cria o atalho dos dados do perfil, mas quando diminuir o eixo do grade, não diminui. Você tem que mexer lá no arquivo de origem e depois sincronizar no seu arquivo de destino. No seu arquivo de destino você não consegue mexer não, ele é travado. Expliquei isso aí um momento atrás, um tempo atrás aí, beleza? Galera, show de bola, vou ficando por aqui. Como eu falei, essa aula de hoje é um pouquinho mais curta, até é bom que estou um pouco cansado, essa semana está sendo puxado, início de mês é sempre cansativo. Beleza? Fica assim e as próximas dúvidas a gente vai respondendo aí nas próximas aulas e vai... Marca a gente lá no Instagram, eu sempre segue a gente lá, @RafaelSoares_Eng. Toda semana, todo dia eu tô postando um conteúdo novo lá, eu tô postando o meu dia a dia, na obra, no escritório, e bota a caixinha de perguntas lá, tiro dúvidas da galera, vai lá, acompanha a gente e é nóis, beleza? Fica assim, um abraço e até terça que vem, te espero, hein?